Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos começar o estudo do tema Controle de Constitucionalidade. Muito bem, para começarmos a falar sobre controle de constitucionalidade, é fundamental a gente fazer um breve paralelo acerca da atribuição típica do judiciário, definirmos o que é controlar a constitucionalidade e entendermos aí a diferença entre as supremacias formal e material. Muito bem. Como atribuição típica do judiciário como uma das funções que decorrem do Estado, temos então a atribuição de julgamento. E julgamento aqui seria a atribuição de decisão, ou tecnicamente a jurisdição. Jurisdição no sentido de o poder que o Estado detém de dizer o direito, no caso concreto, de forma definitiva. Quais são então as características básicas da jurisdição? As características são esta possibilidade de dizer o direito, ou seja, essa atribuição dada ao Estado de forma exclusiva, salvo as exceções de autotutela, este poder definitivo de dar uma solução àqueles que procuram o judiciário no Estado de Direito, então essa definitividade que é a instância final de julgamento ou literalmente o ponto final à questão e por fim a própria questão da lide ou eventualmente algum conflito existente entre pessoas. Temos então lide, definitividade como fundamentos e características típicas da jurisdição. Esse poder que o Estado então detém de dizer o direito, no caso concreto, de forma definitiva, é a atribuição típica do judiciário. Agora, o que a jurisdição tem a ver com o tema controle de constitucionalidade? Muito bem, a primeira coisa que você tem que saber, e é muito importante, é o que é controlar a constitucionalidade, ou no que consiste um controle de constitucionalidade. Todas as vezes que se fala em controlar a constitucionalidade, se fala assim, indagar, perguntar sobre a compatibilidade ou a incompatibilidade de uma norma em relação à Constituição. Então, controlar a constitucionalidade nada mais é do que perguntar se a norma é ou não compatível com a Constituição. E qual é o propósito de se indagar se uma norma é ou não compatível com a Constituição? Porque a Constituição é o fundamento para que os demais sejam ou não com ela compatíveis. Por causa da supremacia dessa norma constitucional. É o que nós chamamos de princípio da supremacia constitucional. O propósito é que a Constituição seja obedecida e todas as demais normas que vigerão neste Estado tenham relação de compatibilidade com o dispositivo constitucional. Portanto, ideia simples e básica de garantir que a Constituição prevaleça em detrimento de toda e qualquer norma vigente no Estado. Agora, a Constituição, então, prevalece porque entre a briga, entre aspas, né? Então, temos a luta aí. Quais são os lutadores? Constituição e norma. Quem vai ganhar esta luta? Quem vai ganhar essa luta é a Constituição. Por quê? Porque ela prevalece em detrimento de qualquer outra norma. Muito bem. O que a Constituição, então, é? Suprema. Agora, para a gente entender a questão técnica da supremacia, é importante que a gente entenda que a supremacia pode ser vista de duas formas. Temos, então, a supremacia formal e a supremacia material.
A supremacia formal é aquela que estabelece que a Constituição é a norma suprema porque decorre do poder constituinte originário e por ele foi delimitada. Então, veja, a Constituição é uma norma suprema porque o poder constituinte originário decidiu naquele documento estabelecer aquelas regras, aquelas previsões como previsões superiores ou previsões que prevalecem neste Estado de Direito. As demais normas vigentes vão também decorrer do Estado, mas não do poder constituinte originário, e sim de um poder constituído legislativo. Constituído porque vai estar previsto no documento originário do Estado, que é a Constituição. Então, o poder constituído legislativo, ele dá origem às demais normas vigentes no país, mas essas normas estarão regradas, limitadas, condicionadas pela norma originária intitulada de Constituição. Em outras palavras, o que se encontra previsto neste documento originário, que é o documento que rege a vida do Estado, será norma constitucional e, portanto, suprema. Já no aspecto material, a supremacia é vista no seu conteúdo e não na sua forma. Em outras palavras, as matérias que são tratadas como matérias mais importantes para a sociedade política, ou seja, para o Estado, são matérias constitucionais. As demais não são matérias constitucionais. Ou seja, a Constituição é aquele documento que vai trazer as matérias mais importantes, fundamentais, indispensáveis ao regramento do Estado ou à própria sociedade política. Muito bem. Agora, se, num aspecto formal, a Constituição é o documento que decorre do poder constituinte originário, e no aspecto material, são os temas mais relevantes ou fundamentais ou essenciais à formação do Estado, como que eu posso estabelecer isso na prática? Como que eu sei que uma norma é formal ou materialmente constitucional? Num aspecto formal, o que é levado em conta é o local onde essa norma ou essa previsão consta. Já no aspecto material, não interessa tecnicamente o local, mas do que se trata. Então, no aspecto material, a pergunta é o que isso é? No aspecto formal, onde isso está previsto? Então, para a supremacia em âmbito formal, o importante é o local. Para a supremacia em âmbito material, o importante é a temática, o conteúdo. Muito bem. Agora, como saber quais temas são típica ou materialmente constitucionais? E aí a gente tem um método mnemônico para conseguir salvar nossa vida aqui. Temas tipicamente constitucionais podem ser resumidos pela palavra mnemônica DOI. D-O-E. DOI. E o que significa DOI? DOI significa os direitos e garantias individuais, a organização do Estado e a estruturação dos poderes. Repetindo, direitos e garantias individuais, organização do Estado e estruturação dos poderes. Esses são temas tipicamente constitucionais, ou seja, o que uma Constituição vai ter que obrigatoriamente tratar? Aquela temática que obrigatoriamente está ligada à ideia de documento constitucional. Direitos e garantias individuais, organização do Estado e a estruturação dos poderes. Muito bem. Agora, num aspecto formal, eu analiso o conteúdo ou eu analiso a forma? Muito bem, vimos que a análise é de forma e não de conteúdo. Portanto, num aspecto formal, é irrelevante o conteúdo. O importante é onde esse conteúdo está previsto. Se está previsto no documento elaborado pelo Constituinte originário, será, portanto, norma
constitucional, ok? Muito bem. Aí você fala, mas professora, por que a gente tem que saber se a nossa Constituição ela é formalmente suprema ou materialmente suprema? Porque no sistema de supremacia formal, nós temos uma consequência fundamental e aí temos também a consequência do controle de constitucionalidade. Então, para o tema controle de constitucionalidade, é fundamental saber se a Constituição é ou não suprema e essa supremacia decorre de quê? Muito bem. A nossa Constituição, ela tem supremacia. Ou seja, é a norma que prevalece em detrimento de qualquer outra. Só que a supremacia da Constituição brasileira é uma supremacia formal. Ou seja, o documento tecnicamente tido como constitucional, elaborado pelo Poder Constituinte originário, é o que servirá para fins de estabelecer os limites do Estado, o estabelecimento de direitos e até a edição das demais normas que vigerão no país. Ok? Muito bem. Então, a nossa Constituição é formalmente a norma suprema. Agora, isso não significa que na Constituição formalmente estabelecida não existam normas lá com conteúdo materialmente constitucionais. Eu tenho o DOI inserido no documento constitucional? E a resposta é sim. Tenho direitos e garantias individuais, tenho organização do Estado, tenho estruturação dos poderes, mas não somente essas temáticas. Todos os demais temas inseridos no texto constitucional, mesmo que não digam respeito ao DOI, ou seja, mesmo que não tenham conteúdo materialmente constitucional, também são igualmente normas constitucionais, sem nenhum tipo de hierarquia, sem nenhum tipo de privilégio, sem nenhum tipo de prevalência entre elas. Isso significa que foi inserido no texto constitucional, seja materialmente constitucional ou não, é norma constitucional. Esse raciocínio decorre da supremacia formal da Constituição. Muito bem. Agora, num sistema em que a Constituição é suprema de forma estabelecida pelo Constituinte originário, ou seja, esse documento rígido, superior, temos nesta linha de raciocínio a supremacia da Constituição, que decorre do quê? A supremacia da Constituição, ela decorre do fato da nossa Constituição ser rígida. E aí você fala, ai professora, misturamos mais um tema. Misturamos. A Constituição é rígida, ou a rigidez constitucional. O que significa isso? Significa que o documento constitucional, ele tem um sistema de alterabilidade ou de mutabilidade diferente de todas as demais normas que vigem no Estado. Ou seja, a alteração da Constituição, ela é feita de forma diferente das demais normas. Esse diferente significa alterar a Constituição é mais difícil, é mais solene, é mais burocrático do que alterar qualquer outra norma constitucional, norma no Estado. Então, para alterar a norma constitucional, é mais difícil do que alterar qualquer outra norma que vija no Estado. Ou seja, a Constituição, para fins de alteração, goza de um processo legislativo especial, que a lei ou as demais normas não detêm a mesma regra ou o mesmo processo. Isso significa que alterar a Constituição é mais difícil do que alterar as demais normas vigentes. É, portanto, essa característica que garante que a nossa Constituição seja suprema. O que garante a rigidez da Constituição é a supremacia constitucional. Em outras palavras, o que garante a supremacia constitucional é a rigidez da Constituição. Tanto faz a ordem dos fatores. Aí você fala, professor, o que significa isso? Significa assim, ó. Por que a Constituição prevalece?
Porque a Constituição, ela é mais forte, ela é uma norma mais forte do que as demais. E por que ela é mais forte? Porque ela goza de um processo de alterabilidade muito mais difícil, muito mais solene, muito mais burocrático do que todas as demais normas. E isso faz com que ela seja mais forte do que as demais e prevaleça em detrimento das demais normas. Portanto, temos que o conjunto de órgãos e instrumentos criados para assegurar essa supremacia formal da Constituição permite que ela prevaleça em detrimento das demais normas. Muito bem. Um dos mecanismos para fins de garantir que a Constituição vai prevalecer em razão de qualquer outra norma é o chamado controle de constitucionalidade. Por exemplo, se a lei posterior pudesse prevalecer em detrimento da Constituição, a Constituição não seria a norma mais forte. É exatamente o fato de garantir que a Constituição prevaleça em relação a qualquer outra norma que garante também a sua supremacia e, por essa razão, nós detemos internamente um controle de constitucionalidade. Assim, só existe controle de constitucionalidade se a Constituição for rígida. E para ser rígida, essa Constituição tem que ter um processo mais dificultoso de alterabilidade. Portanto, a análise de um ato normativo em detrimento da Constituição, verificando se ele é ou não compatível, é o estudo que nós fazemos na temática controle de constitucionalidade. Após essa pequena introdução, a gente pode sim começar a analisar o que é o controle, as suas modalidades e aí dar continuidade ao estudo dessa temática. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, compartilhe e convido vocês para o nosso próximo encontro. Obrigada pela atenção e até lá!